Vamos às perguntas, então, candidato. Agradecemos muito a sua participação. Obrigado também pelo empenho da sua assessoria, que possibilitou esse contato e essa entrevista. Começando com o presidente do Sintraf, que é uma entidade defensora da agricultura familiar, o Wallace Pedro Vams, é quem fará a primeira pergunta ao candidato Paulo Bauer. Wallace, por favor, fique à vontade para fazer a primeira pergunta. Candidato, a agricultura familiar é responsável por 70% da produção de alimentos, também é uma das atividades que preserva o meio ambiente e produtora de água. A pergunta é a seguinte: o pagamento por serviços ambientais aos agricultores produtores de água será implantado caso o senhor seja eleito? Olha, na verdade, Wallace, a agricultura familiar é muito importante para Santa Catarina, é muito importante para a nossa economia e, principalmente, ela tem uma característica, um aspecto de importância social muito destacado, porque sem a agricultura nós não podemos viver, não podemos ter alimentos e, principalmente, sem a agricultura nós não temos como dar consequência e dar desenvolvimento à agroindústria. Portanto, a agricultura familiar é muito importante no contexto da economia catarinense e principalmente no oeste catarinense, onde ela tem um destaque muito especial. Eu considero que o governo do estado precisa dar todo o apoio aos agricultores, principalmente àqueles que têm a atividade que envolve toda a família, que envolve não só um membro da família, mas todos. E eu tenho dito em muitos momentos, em muitas oportunidades, que o agricultor é o único trabalhador que trabalha 365 dias por ano sem direito a qualquer tipo de benefício. Por isso, o governo precisa valorizar o seu trabalho, valorizar a sua atuação. Naturalmente que, como ele depende da propriedade onde vive, ele precisa dar valor e importância à questão ambiental, porque ela faz com que a sua propriedade seja uma propriedade com características de autossustentável, e isso lhe dá garantias e seguranças em relação à sua atividade econômica e ao seu sustento. Eu considero que a questão da água é fundamental para que ele tenha essa condição preservada, e o governo deve valorizar essa iniciativa, essa atividade que o agricultor desenvolva no caso de preservação de água e de uso adequado desse recurso natural. Agora, é preciso colocar que o governo do estado pagar e remunerar o agricultor pela disponibilidade de água é uma questão que precisa ser melhor analisada, porque na verdade o que nós temos hoje é que tomar providências para preservar a água para vencer momentos de estiagem. Eu tenho um plano, e temos falado muito a respeito disso, de construir e viabilizar um grande projeto em Santa Catarina de construção de cisternas para que, no momento em que ocorrer uma estiagem, o nosso agricultor se veja protegido e tenha garantido o seu sustento e a continuidade da produção. É necessário fazer esse trabalho, é necessário investir nisso, colocar financiamento para isso, com juros subsidiados, quando não com juros zero. Aí sim nós teremos o nosso agricultor com condições de continuidade na sua atividade e no desenvolvimento da agricultura catarinense. Candidato, essas políticas de financiamento, esses programas de cisternas, de certa forma já existem atualmente. Inclusive, o governo atual do estado já possui um fundo ambiental para pagamento de serviços ambientais que até o momento não saiu do papel. Inclusive, um dos primeiros rios que deveria ser pago o serviço ambiental seria o Rio Chapecó, e até agora não aconteceu. E provavelmente o senhor também vai ter dificuldade nesse sentido de implantar. O senhor não colocou essa proposta como no seu governo. A verdade é que os recursos públicos eles precisam ser definidos em termos de aplicação e de prioridade.
Infelizmente, o atual governo não tem priorizado essa questão, mas eu volto a dizer, Wallace, é muito importante e indispensável que a gente avance nessa questão, porque se já existe fundo, se já existe um programa estadual, a verdade é que eu percorro o oeste catarinense com muita frequência e ouço em todos os municípios, de todos os líderes e autoridades, a mesma coisa. Quando ocorre uma estiagem, há uma dificuldade muito grande de sobrevivência e de subsistência do agricultor e de continuidade do processo produtivo. Então, é preciso, sim, promover ações visando a reservação da água para enfrentar os momentos de estiagem. E isso nós temos como plano fazer e vamos efetivamente realizar. É preciso fazer com que a nossa agricultura familiar seja valorizada em vários aspectos e também nesse. Muito bem. 8h com mais 12 minutos. Agradeço ao presidente do Sintraf, ao Wallace Pedro Vamos. 8h12. Quem faz a pergunta agora é o presidente da AECOM, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Concórdia, o Elton Polina, que faz a pergunta para o candidato Paulo Bauer. Bom dia, senador. Nós temos aqui na mesma linha do Wallace aqui, só que a nível urbano, a questão da água que hoje atualmente é fornecido e todo esse serviço pela Casan. A Casan tem um contrato com a Prefeitura Municipal até 2020. O sistema hoje tem uma capacidade de tratamento em torno de 150 litros por segundo e trata hoje 30% mais ou menos acima disso, em torno de 200 litros por segundo. Perdas em torno de 50% até um pouco mais. No início desse ano, terminou o contrato com o município para que o município fizesse o fechamento dos buracos abertos pela Casan. É um grande problema, temos vários bairros aqui de Concórdia que ficam sem água durante algum período, aí, às vezes até 2, 3 dias, uma semana. Eu gostaria de saber, Paulo, qual a sua proposta, qual no seu plano de governo para a empresa Casan a nível de Concórdia? Bom, eu estive em Concórdia na semana passada, quando aí se realizou, bem próximo, na cidade de Itá, um grande evento da União dos Vereadores de Santa Catarina, e estive também em Concórdia a questão de 30 dias atrás. Portanto, nos últimos 30 dias eu estive 2 vezes. E esse assunto me foi apresentado pelas lideranças que integram nossa coligação e que disputam as eleições aí na condição de deputado estadual. Realmente o problema da falta da água é muito sério no município de Concórdia. Eu ouvi também da classe empresarial uma reivindicação nesse sentido, porque as empresas hoje instaladas em Concórdia não têm segurança, não têm a certeza de que haverá disponibilidade de água se elas aumentarem a sua produção ou a sua área física de produção. E, portanto, é uma coisa curiosa, temos empresas com disposição de fazer investimentos, de expandir produção e não tem um insumo fundamental que é a água. De outro lado, eu também considero que esse processo da Casan em Santa Catarina e não só em Concórdia, ele precisa ser completamente revisto, porque a Casan é uma empresa que trabalha hoje num modelo de busca de captação de água por município, ou seja, para cada cidade ela tem um processo de captação exclusivo e também tem uma rede de distribuição exclusiva. Nós precisamos transformar a Casan numa empresa que faça a captação e também a distribuição por bacia hidrográfica. Se assim for feito, nós teremos melhor garantia de captação, de quantidade de água e de disponibilidade de água. Por isso, eu considero que os investimentos que precisam ser feitos são muito grandes. É preciso construir redes de captação, é preciso construir adutoras
e estações de tratamento de água que captem a água dos grandes rios, como também é preciso fazer grandes obras em termos de poços artesianos de grande profundidade. Isso exige muita técnica, exige estudo de engenharia, estudo geológico também, para que a gente possa fazer o investimento com o menor custo e com o maior resultado. Portanto, o que eu posso dizer, Welton, é que efetivamente nós temos uma grande preocupação e já está registrado dentro das nossas prioridades a questão da água no município de Concórdia, que me parece, não tenho conhecimento amplo do assunto, mas me parece é um dos problemas mais graves que nós temos hoje em Santa Catarina em termos de rede de distribuição e de captação de água no sistema da Casan. Quanto à questão de fechamento de buracos, etc., isso são providências meramente burocráticas. Pois não. Muito bem, 8h17, está esgotado o tempo para essa sua resposta. Muito obrigado ao Elton Paulina. Se quiser fazer mais algum comentário, caso contrário, nós vamos dando continuidade agora com o próximo representante de entidade, que é o presidente do Sindicom, o Leocérgio Sarturi, que fará a pergunta. Por favor, Leocérgio, a sua pergunta ao candidato Paulo Bauer. Bom dia, Paulo. Primeiramente, para parabenizar pelo belíssimo trabalho como senador, aprovando a lei da micro e pequena empresa. A FEComércio, juntamente com todos os sindicatos patronais de Santa Catarina, estão parabenizando todo o belíssimo trabalho dos senadores e a Dilma já aprovando e sancionando essa lei. Paulo, a minha pergunta é sobre segurança. O nosso sindicato patronal hoje representa 11 municípios da nossa região, como Peritiba, Piratuba, Ipira e demais cidades na cidade. A preocupação é grande com o atual governo. Fez uma escola agora, Concórdia, de 36 soldados, e esses praticamente vão ficar na nossa região. A partir de 2015, se o senhor for eleito, qual é o processo que vocês vão trabalhar em cima de mais soldados? Que a gente, pegando a avaliação e análise de todo o nosso batalhão, mais de 30 soldados também estão se aposentando. Então, assim, deu 0-0. E a preocupação dos menores municípios, que hoje estão trabalhando com 3 soldados, fazendo escala de 12 por 36, um trabalhando para defender os nossos municípios pequenos. Então essa é uma preocupação do sindicato, e nós que representamos mais de 3 mil CNPJ, nós gostaríamos de ouvir do senhor qual é o projeto que tem para 2015, se o senhor for eleito. O Leocérgio, veja só que questão difícil esta da segurança pública. Nós temos hoje em Santa Catarina, na Polícia Militar, um efetivo de 11 mil profissionais. É um pouco mais de 11. Este efetivo é menor do que o efetivo que tínhamos em 1980. Ou seja, em 1980 nós tínhamos 12 mil policiais. E ainda tinha um detalhe, naquela época o regime, o turno de trabalho, era 24 horas de trabalho, 24 horas de descanso. Hoje é 12 por 36, quer dizer, nós temos, na verdade, 1/3 de profissionais hoje do que tínhamos em 1990, e nós temos, em 1980, e nós temos hoje o dobro da população. Portanto, há uma defasagem muito grande de policiais militares em termos de quantidade. A qualidade da polícia não se discute, é a melhor do Brasil. Mas nós precisamos fazer imediatamente um concurso público, e isso será objeto da nossa providência, da nossa decisão, já no primeiro mês de governo. Eu vou tomar providências para que se faça o concurso, porque tem um grande problema, Leocérgio. Quando o governo faz concurso público para contratar policial militar, da data que se faz o concurso até a data em que o policial fica fardado e vai para a rua, leva quase 3 anos. Esses 36 que chegaram agora em Concórdia, passaram no concurso lá no tempo em que o Leonel Pavan era governador do estado, quando o PSDB ocupou o governo. No atual governo, eles apenas passaram pela academia, fizeram treinamento e foram distribuídos. Eu vou colocar um maior efetivo da Polícia Militar em Santa Catarina, e ainda vamos fazer mais. Hoje tem 750 policiais militares trabalhando em Florianópolis em área burocrática, trabalhando em guarita de poder público, trabalhando em assessoria de comando, trabalhando em área de elaboração de folha de pagamentos da PM.
nós vamos transferir muitos, quase todos esses 750 policiais para atuarem nas ruas, na proteção à sociedade. E com certeza Concórdia também merecerá uma parcela desses profissionais. Portanto, a segurança pública é nossa preocupação, é nossa prioridade, vamos cuidar dela e também vamos cuidar da Polícia Civil, aumentando o efetivo da Polícia Civil, colocando mais equipamentos e mais inteligência a serviço dela para que ela possa formalizar os inquéritos de forma adequada e o judiciário possa julgar aqueles que cometerem algum crime de forma isenta, de forma imparcial, mas também com toda a informação necessária a respeito da elucidação de crimes e de atos ilegais. Hoje a gente também tem uma preocupação na Polícia Civil também, Paulo, hoje temos um delegado defendendo 8 municípios, então se não existe, não tem estrutura, a gente acompanhou a imprensa essa semana, um caso típico de embriaguez, o cara veio até Concórdia e não tinha ninguém para fazer um boletim de ocorrência e o cara foi liberado. Então, assim, muitas pessoas andando na rua embriagado, eu acho que essa lei, temos que trabalhar em cima e ajudar, e não tem ninguém aqui na Polícia Civil para fazer um BO para caçar essa carteira de circulação ou colocar uma reciclagem para esses motoristas que estão infringindo a lei. Então, isso é uma preocupação muito grande, e nós, como defensores do nosso sindicato, do patronal do Concórdia e nossa região, a gente está muito preocupado. E agradeço e muito obrigado pela sua colocação. Sem dúvida, Léo Sérgio, nós vamos fazer com que a segurança pública seja uma coisa efetiva, permanente e eficiente em Santa Catarina. Eu tenho até condições lá já de anunciar, nós estamos elaborando dentro do nosso plano de governo um projeto de segurança total para o Estado, onde também a comunidade vai participar, porque é muito importante que a comunidade contribua com o serviço da segurança pública através do fortalecimento dos conselhos de segurança comunitária que existem, mas que não estão colocados na condição de grande contribuinte e da importância que deveriam ter. Nós vamos fazer a segurança funcionar no nosso Estado, pode ter certeza disso. 8 horas com mais 23 minutos, é a sabatina com o candidato Paulo Bauer do PSDB. Agora quem faz a pergunta, eu agradeço ao Léo Sérgio pela pergunta ao candidato. Quem faz a pergunta, candidato, é o nosso jornalista aqui da Rádio Rural, o Serginho Priman, que também trabalha nessa área de segurança pública, é o repórter especializado nessa área. Sérgio, a sua pergunta ao candidato. Muito bem colocadas as perguntas aí pelo Sérgio, pelo Elton, pessoal, você trata também. E vou deixar bem claro para o candidato ao governador do estado de Santa Catarina. São pontos importantes que devem ser feitos, não só aqui no município de Concórdia, mas em todo o estado. Para isso precisa de dinheiro, para isso precisa de verba. Senador, o pepino é grande. Como fazer para resolver esse problema? Como angariar esse dinheiro? Como conseguir esse dinheiro para tentar resolver esses pequenos problemas que se transformam maior a cada dia? Deixa eu lhe dizer o seguinte, Sérgio. Nos últimos 4 anos, portanto no governo atual, a arrecadação estadual cresceu 38%. Nada subiu 38%. O salário não subiu 38%. O preço dos produtos não aumentou 38%. Nada aumentou 38%, mas a arrecadação do governo de Santa Catarina aumentou 38%. E eu fico sempre me perguntando, para onde foi esse dinheiro? Aonde ele foi investido? Se para as obras o governo do estado não precisou de arrecadação, tomou empréstimos do governo federal, empréstimos que eu inclusive critico e contesto porque tornaram o estado devedor. Vamos pagar para o governo federal dinheiro com juro e correção que já era nosso, porque nós somos o 7º maior pagador de impostos federais no Brasil e somos o 17º estado no recebimento de investimentos. Uma vergonha. Inclusive, aí em Concórdia existe um problema que é resultado da incompetência do governo do PT, do governo da presidente Dilma, que é a reforma da ponte que liga a rodovia que cruza o rio Uruguai e que tem uma ponte danificada, a 153 e a 376. Portanto, se o governo do estado aumentou 38% da arrecadação, seria óbvio e natural nós vermos o governo melhorar 38% na sua eficiência. Mas, além disso, é preciso também fazer a seguinte observação. O nosso estado, o estado de Santa Catarina, tem mais de 50 secretarias de estado,
O Paraná e o Rio Grande do Sul juntos não têm esse número. Portanto, tem órgão público demais, tem cargo político demais, tem despesa demais. É muita despesa, é muito gasto, muito dinheiro jogado fora. Por isso eu tenho dito em todos os meus programas, em todos os meus pronunciamentos, que nós vamos cortar metade dos cargos comissionados políticos, nós vamos enxugar a máquina pública, vamos reduzir drasticamente o número de secretarias de Estado e vamos fazer com que o dinheiro apareça. E quando o dinheiro aparecer, ele vai ser usado para contratar policial, para melhorar o salário do professor, para fazer com que a saúde funcione. Hoje nós temos um grave problema na saúde, Sérgio, em todo o estado de Santa Catarina. Dá pena, dá dó ver pessoas viajarem 500 quilômetros uma noite inteira dentro de uma van, fazer quimioterapia um dia inteiro e depois sentar na mesma van e voltar para o seu município durante a noite inteira seguinte, viajando mais 500 quilômetros. Isso é desumano. O Santa Catarina não pode ter esse tipo de problema por conta da má gestão dos recursos públicos, que entram no caixa do Tesouro do Estado e que precisam ser aplicados em favor da população. Vai ter dinheiro, porque nós vamos cobrar do governo federal um respeito e uma atenção maior com Santa Catarina e vamos gastar melhor o que o Santa Catarina arrecada. Muito bem. Eu gosto muito de segurança, trabalho com segurança há 15 anos, mas também gosto muito de economia. É necessário, não só o governo estadual, mas o governo federal também cortar na carne, ou seja, diminuir muito os seus custos, os seus gastos, porque a situação para 2015 é bastante complicada. Obrigado, senador. Obrigado, Sérgio. Eu quero fazer um comentário a respeito da questão federal. O Brasil tem 39 ministérios, a Alemanha tem 14, os Estados Unidos têm 20. Não é possível que o governo federal continue com 39 ministérios. O governo federal tem obra que ele começa e nunca termina. A inflação voltou na prateleira dos supermercados. O governo federal arrecada a maioria dos recursos públicos do país, mais de 70%, e não dá respostas para a sociedade, como é o caso dessa ponte, que está trazendo graves e grandes prejuízos para a economia de todo o oeste catarinense e de todo o sudoeste do Rio Grande do Sul. Nós vamos mudar isso, o Brasil precisa mudar. Por isso, chega de PT. Não queremos mais PT governando o Brasil. É preciso colocar sangue novo no governo federal. E o meu candidato para isso é o Aécio Neves. Candidato, obrigado pela sua entrevista com a gente aqui. Está encerrada a entrevista com 22 minutos e 45 segundos. Passamos um pouquinho, mas muito obrigado mesmo pela sua participação aqui conosco e também com os representantes das entidades e o colega Serginho Primo. Bom dia. Bom dia e muito obrigado à Rádio Rural pela iniciativa e pela oportunidade. Um abraço a todos e até o dia 5 de outubro. Um grande abraço.